Fala, galera. Vamos corrigir a nossa lista número um de conjuntos numéricos, beleza? Então, a questão 1 fala: qual dos números dados nas alternativas abaixo está na interseção? Sandro, eu esqueci o que é interseção. O que seria isso? Que esse elemento está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ele pertence aos inteiros e pertence aos racionais ao mesmo tempo, beleza? Então, está na interseção. Deixa eu voltar aqui. Está na interseção dos conjuntos dos números inteiros e racionais. Então, ele pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, tá vendo aqui, ó, esse número, ele é um decimal exato. Se ele é decimal exato, ele é somente racional. Esse cara aqui, ele pertence somente aos racionais, somente ao que ele, somente ao que. Outro decimal exato, ele pertence somente aos racionais. Uma fração, né, que é característica de um número racional. Então, ele pertence somente aos racionais. Menos não, perdão, menos 1395. Esse 1900, menos 1395, ele pertence aos inteiros e ele pertence aos racionais. Logo, ele está na interseção dos dois. Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 2. Observe as alternativas e marque qual é a alternativa que possui o maior número inteiro. Então, ele quer o maior número inteiro. Beleza? Em todas as opções, todo mundo é inteiro. Então, vou colocar aqui ó, a nossa reta numérica. Vou iniciar aqui com 0. Depois, eu vou ter menos 2. Depois, menos 55. Menos 100 e menos 200, tá? Quanto mais para a esquerda você tiver, menor você será. Quanto mais para a direita você tiver, você é o maior. Então, entre todos os números aqui, a letra E é o maior número inteiro, tá? 0 é maior que qualquer número negativo, beleza? Gabarito letra E, gabarito aí procede. Questão 3. A quantidade de carteiras que Antônio possui é um número inteiro. Então, ele quer uma opção que pertença aos números dos inteiros. Sendo assim, das alternativas, qual apresenta essa quantidade? Então, olha só, cara. Logo de cara, você tem a letra A. 3 é um número inteiro. Ó, ele é um número natural, ele é inteiro e ele é racional. Então, ele é inteiro. A princípio, vou pensar em marcar a letra A. Vamos ver a B. Menos 7,5. Ele é racional não inteiro, ou seja, ele pertence somente aos racionais. Letra C. 1,666. Isso aqui é uma dízima periódica. As dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração, logo são números racionais não inteiros. Então, 2,4, decimal exato. Eu posso escrever na forma de fração, logo é decimal, não, é racional não inteiro. 0,6, o mesmo padrão. Posso escrever na forma de fração, logo é um número racional e não inteiro. Então, o único que é inteiro, né? Letra A. Beleza? Questão 4. Júlia tem que adicionar 26 ao número que estava em sua calculadora. Então, ela tem que adicionar 26. Mas apertou o sinal de subtração e obteve menos 14. Um número que deveria ter obtido. Então, ele quer saber o número que deveria ter obtido. Então, Sandro, o que quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: se ao número que estava no visor ela somasse 26, qual seria a resposta? O primeiro, eu tenho um número qualquer, que eu não sei. Você pode fazer uma equação do primeiro grau, tá? Mas, ó, ele apertou menos 26 e deu menos 14. Esquece o sinal negativo, olha só. Esquece o sinal de negativo. 26 para chegar a 14 é quanto? 12. Então, aqui o número que estava no visor era 12. Pode ver. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal de quem tem o maior módulo. Então,
Por isso está menos 14 aqui. Tá? Então, o que estava no visor da calculadora de Júlia era 12. Então, 12 mais 26, ela teria obtido quanto? 38, que é a nossa resposta na letra C. Tá? Gabarito letra C, gabarito I procede. Questão 5. Diversos podem ser os conjuntos numéricos a ser considerados, com base em características próprias dos números. Um dos conjuntos mais conhecidos é o dos números inteiros. Considerando este conjunto, assinale a alternativa que apresenta somente números que pode ser associado sua parte negativa não nula. Então, ó, se é não nula, eu não tenho quem? O zero, tá? Por exemplo, na nossa aula nós vimos o conjunto dos números inteiros não nulos. Quem são eles? Né? Era um cara que estava assim, escolhendo zero. Eu tenho, começando aqui da parte negativa, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e vai embora. Para os positivos. Então, os inteiros não nulos. Eu estou excluindo quem? O zero. Então, eu vou pegar aonde tem inteiros, né? Aqui, ó, só parte negativa. Então, vou pegar só aqui, só essa parte de números inteiros negativos. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Letra A. Tem o zero? Não. Pode ser essa. Porém, esse cara aqui, ó, ele é um número racional não inteiro, ó. Ele é um decimal exato. Então, não pode ser essa. Isso aqui é errado. Ó, tem um zero, não pode ser essa, que é não nulo. É, errada. 3 e 51 são inteiros positivos. Então não é essa. Letra C está errada. Menos 12, inteiro negativo e não nulo. Menos 5, inteiro negativo não nulo. Menos 1, inteiro negativo não nulo. Gabarito letra D. Gabarito I procede. Questão 6. Dentre as seguintes alternativas, assinale aquela que apresenta, respectivamente, o menor número inteiro de dois algarismos. O menor número inteiro de dois algarismos. O maior número inteiro negativo de dois algarismos. E o menor número inteiro positivo de dois algarismos. Olha só. Então, vou colocar aqui a nossa reta numérica e só vou colocar números com dois algarismos. Beleza? Só vou marcar aqui o início, né, o zero. E agora eu vou colocar aqui, ó, menos 10, menos 20, menos 30. Aí você tem, né? Eu estou aqui, ó, tem o menos 11. Estou colocando a maioria aqui, a minoria, perdão. E aqui, ele para onde? Em menos 99. Você concorda? Porque o próximo seria 100, seria o número de três algarismos. Então, ele quer o menor número inteiro de dois algarismos. É esse cara aqui. Lembra? Quanto mais para a esquerda eu tiver, menor eu serei. Então, esse cara aqui é o menor número inteiro de dois algarismos. Tá? Então, isso aqui já começa a nossa opção por menos 99. Depois ele quer o maior número inteiro negativo de dois algarismos. Então, o maior número inteiro, ó, não cresce para a direita. Então, ó, menos 99, menos 98, ó, menos 15, menos 14, menos 11, menos 10. Então, esse cara aqui, ele é o maior número inteiro negativo de dois algarismos. Tá? E depois ele quer o menor inteiro positivo de dois algarismos. Que é o menor número inteiro positivo de dois algarismos? O 10. Que é o primeiro número inteiro positivo de dois algarismos. Depois vai vir 11, 12, 13, até chegar a 99. Então, ele é o menor número inteiro positivo de dois algarismos. Então, a opção a ser marcada é menos 99, menos 10 e 10, que está na letra D. Gabarito letra D. Gabarito procede. E iremos fazer a próxima. Questão 7. Marque a alternativa verdadeira. O conjunto dos números naturais contém o conjunto dos números inteiros? Falso. Por que ela é falsa, Sandro? Porque olha só, você tem assim, você tem
o conjunto dos números inteiros e os naturais está dentro dele, tá? Seria assim. Aqui eu tenho os inteiros e aqui eu tenho os naturais. Os naturais, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. Então, os naturais está contido, né? Contém. Quem contém os naturais é os inteiros. Os inteiros contêm os naturais. Logo, os naturais estão contidos nos inteiros. Beleza? Então, não é falso, tá? Ele não contém, ele está contido, tá? A diferença entre dois números naturais é sempre um número natural? Isso é falso, cara. Por quê, Sandro? Porque olha só, imagina se você tivesse essa situação aqui, ó. 2 menos 6. Eu tenho uma diferença entre dois números naturais. Quando eu faço essa diferença, eu vou conservar o sinal de quem tem o maior módulo. Então, o módulo de menos 6 é maior que o módulo de 2. Então, eu conservo o sinal de negativo e 6 menos 2, 4. Então, ficou 4 negativo, que é o número inteiro não natural. Então, essa é falsa. Tá? C. Existem números inteiros que não são números naturais? Sim, olha só. Vou pegar aqui e aproveitar. Ó. 0, ele é inteiro e natural. O 1 é inteiro natural. O 2 é inteiro e natural também. 3 também é inteiro e natural. E tem infinitos números aqui. Beleza? Agora um cara que seja somente inteiro e não seja natural. O exemplo ali, ó. Menos 4, por exemplo. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Todos esses são inteiros. Então, ó, deixa eu só marcar aqui uma coisa para você. Todos os elementos que estão nessa parte verde são inteiros e não naturais, tá? Então, letra C já é verdade. Letra C aqui é verdade. Agora, eu vou analisar as outras, tá? Não existe número que seja inteiro e natural? Sim, cara, aqui, ó. Todos os naturais são inteiros e naturais ao mesmo tempo. Falso. Zero não é um número inteiro? Aqui, ó. Zero é natural e inteiro. Falso. Tá? Vamos para a próxima. Questão 8. Os números naturais eram inicialmente utilizados para facilitar a contagem. Indique a alternativa que apresenta o número natural. Então, o número natural, ó, conjuntos naturais, ele tem o 0, o 1, o 2, 3 e vai embora. Tá? Você tem um subconjunto naturais também, lembra? Qual é um elemento, um conjunto que é o subconjunto dos naturais? Os naturais positivos, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. O asterístico, ele elimina o zero do conjunto. Então, são naturais positivos, ó. Tá? Lembrar na aula, tá no seu caderninho aí da aula presencial. Então, o que acontece? Olha só. Menos 4 ele é inteiro, não natural. Também é racional, também ele é real. Tá? 8 é natural, é inteiro, é racional, é real. Menos raiz de 7, nem real ele é. Tá? Menos 8 terços. Se está escrito na forma de fração, ele é um número racional, tá? Ele é racional não inteiro, também é real. Raiz de 5, ele não é uma raiz exata. O número natural que está aqui dentro, ele não é quadrado perfeito. Se esse número natural que está aqui dentro não é quadrado perfeito, esse número aqui é um número irracional. Então, aonde encontramos natural? Só na letra B, gabarito letra B. Questão 9. A respeito dos números reais, é verdade que, cara, quando aparecem números irracionais, os alunos comentam que é a maior dificuldade deles. Então, olha só, o que eu vou deixar aqui para você? Quando você tem soma, ó, a soma, eu vou falar isso ali depois. A soma de dois números irracionais. Então, quando você tem a soma de dois números irracionais, isso pode ser racional. Então, eu posso falar que a soma de dois irracionais pode ser racional ou pode ser irracional.
para eu afirmar se é racional ou irracional, ele vai ter que me dar esses números. Então, se ele só escrever assim, feito aqui, ó, a soma de dois números irracionais sempre é um número irracional? Não. Pode ser irracional. Sandro, por que pode ser? Vamos supor que eu tenho um irracional negativo e vou pegar o seu simétrico, que é ele positivo, tá? Sinais diferentes, você subtrai e conserva o saldo maior. Já que eles são iguais, se eu fizer essa subtração, vai dar o quê? Zero. Zero é um número racional, beleza? Então pode ser racional, tá? Agora, se eles fossem, por exemplo, assim, ó, raiz de 2 mais raiz de 3, eles são dois irracionais. Se estão na forma de radical, eu não posso somar, porque eles são diferentes, tá vendo? Qual é essa soma? Raiz de 2 mais raiz de 3. Isso aqui é o quê? Irracional. Pode ser racional ou pode ser irracional. Beleza? Deixa eu apagar aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui. Vou apagar só uma parte aqui. E a mesma coisa acontece se eu tivesse aqui o seguinte, ó. Se eu tivesse a palavra diferença. Se eu tivesse a palavra aqui, diferença. A diferença entre dois números, né, dois números irracionais, pode ser racional ou irracional, tá? Pode ver, se eles forem iguais e eu fizer a diferença, vai dar o quê? Zero. Então, se eles forem iguais, vai dar zero. Vamos supor, se eles forem totalmente distintos, ó, opa, é a diferença, Sandro. Dois irracionais distintos, eles não se misturam e ficam nessa forma mesmo, que é irracional também. Beleza? Então a diferença também de dois. Então tudo que for irracional, sempre eu vou usar a palavra pode ser, cara. Pode ser. Não é sempre, tá? Então não é sempre que eu posso falar isso. Ah, sempre será irracional, sempre será racional. Não, jamais. Se for produto, um produto de dois números racionais. Se for assim, por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 3, você vai conservar o radical, ó, 2 vezes 3, 6. Raiz de 6 que continua sendo irracional. Por exemplo, se eu tenho 2 vezes 2, ou seja, forem iguais, vai dar raiz quadrada de 4, 4 é quadrado perfeito, raiz quadrada de 4 dá 2, que é racional. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, raiz de 3, 3 vezes raiz de 12, vai dar raiz de, ó, 3 vezes 12, 36, raiz de 36 dá 6. Então, pode ser irracional ou pode ser racional. Então, pode ser. Então, ele fala aqui, ó, o produto de dois números irracionais sempre é um número irracional. Sempre não, cara. Sempre não. Pode ser. Aqui, ó, sempre também está errado. Pode ser. O produto de dois números irracionais sempre é um número racional. Pode ser irracional ou pode ser racional, beleza? A mesma coisa serve para divisão, tá? A divisão é a mesma pegada. Então, só apagar aqui, tá? Anota isso aí no seu caderno, lembra? Pode ser, né? As quatro operações básicas na dos números irracionais, soma, subtração, multiplicação e divisão, pode ser racional ou pode ser irracional, tá? Todo número racional tem sucessor racional. O que você acha? Ó, eu não vou nem pegar, na letra D, eu não vou nem pegar uma fração para não ficar meio bugado. Mas olha só, vou pensar aqui. O número um, ele é um número racional? É. Que o sucessor dele? 2, que também é racional. O 2 é racional? Sim. O sucessor dele? 3, que é racional. Peguei só os inteiros para falar para você que existe, tá? E aqui você teria uma fração bem próximo desse cara, que seria racional também. E assim por diante, tá? Então, todo número racional existe um sucessor, ele tem um sucessor, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Agora, Sandro, então vai ser a letra E, é isso? Vamos ver, ó. Entre dois números racionais, quaisquer, sempre é um número
irracional? Sim. Dá um exemplo, Sandro. Por exemplo, eu tenho 1,41. O raiz de 2 está entre 1,41 e 1, opa, e 1,42, tá? Vamos ver se é verdade? Se você pegar seu calculador aí e tirar a raiz de 2, você vai achar assim, a raiz de 2 igual a 1,4142, 1,356 e vai embora, tá? Isso. Sandro, então a raiz de 2 é um número racional? Não, cara. As dízimas periódicas são números racionais. Aqui é uma dízima não periódica. Não existe um período aqui. Aquele elemento que está se repetindo para eu provar que ele é um período. Tá? Então, a raiz de 2 é um número irracional porque gera uma dízima não periódica. Tá? Se você pensasse, por exemplo, no 1,72 e no 1,74, a raiz de 3 estaria nesse intervalo, que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73205 e vai embora, tá? Outra dízima não periódica, que são números o quê? Irracionais, tá? Outro exemplo. Se você pensasse no 2,22, a raiz de 5 está entre esse cara e esse aqui, ó, 2,24. Porque o raiz de 5 ele é 2, 2, 3, 6, 0, 6, 7 e vai embora, tá? Então, ó, ele é maior do que esse e menor do que esse. Então, está entre dois números racionais. Então, entre dois números racionais qualquer sempre tem um quê? Um irracional. Gabarito letra E, gabarito aí procede. Questão 10. Assim, analise, perdão, as assertivas abaixo sobre os conjuntos numéricos e operações e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Ao fazermos a adição de dois números inteiros ímpares, sempre obteremos um número inteiro par. Verdade, cara. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Eu falei para você que era verdade, mas vamos ver. Olha só, se eu tenho um mais 3. São dois números inteiros ímpares. Está dando 4. Pensa em 3 mais 5. Está dando 8, ó, par. Sandro, pensa neles negativos agora. Menos 1 e menos 3. Por que eu estou somando aqui? Ó? Porque em sinais diferentes, você vai fazer a adição, você vai somar e conservar o sinal, ó, que vai dar negativo. Beleza? Negativo e par, que é um número inteiro par. Então, essa aqui é verdade. Então, essa já está eliminada e essa já está eliminada. Beleza? Isso aqui foi a justificativa do item 1. Então, item 1. 2. Ao fazermos a adição de dois números irracionais, sempre obteremos um número irracional. Olha só. Lembra que eu falei para você? Aquela questão anterior, se você já anotou e está consultando para fazer os exercícios, ó, a adição de dois números irracionais pode ser racional ou pode ser o quê? Irracional. Ele fala que a palavra aqui de novo, ó, sempre, não. Para ser verdade, já sei que é falsa. E vamos falar ali embaixo por que é falsa novamente. Ó. Ao fazermos a adição de dois números irracionais, podemos obter, seria podemos obter, é sempre obteremos. Falso aí. Por quê? Olha só. Você teria assim, lembra que eu te falei? Se você tiver um cara negativo somado com o seu simétrico positivo. Isso aqui vai dar zero, que é o quê? Racional. Tá? Beleza? Falso já de cara. Então, na adição de as quatro operações básicas, quando eu fizer irracionais, eu tenho que usar a palavra pode ser a partir do momento que eu não te der o exemplo, né? É qualquer número, eu posso falar para você que pode ser um ou outro. Beleza? O produto de dois números. Pô, já temos opção, né? Aqui, ó. Já é a letra C, cara. Só com essas duas primeiras. Mas vamos aqui, ó. O produto de um número real por um número racional
pode ser irracional? Pode. Por quê, Sandro? Porque esse meu número real, ele pode ser um número irracional, tá? Porque vou voltar aqui para você, vou desenhar aqui um negócio. Deixa eu só voltar ali, tá? Fica um pouquinho grande o vídeo, mas é de grande valia, porque está revisando. Você vai fazer o concurso, então deixa eu separar aqui. Tudo que tiver nesse retângulo grandão é um número que racional. Aí aqui dentro eu tenho os irracionais, tenho os irracionais ali. Aí aqui eu vou ter aqui eu tenho os racionais, tenho os inteiros e aqui eu tenho os naturais, tá? Então todos esses números aqui dentro, ou seja, se eu fizer racionais união com os irracionais, vai gerar os reais, tá? Porque nenhum número irracional pode ser racional, por isso que tem essa barreira separando. Aqui são somente racionais, irracionais, eles não se misturam com os racionais. Então, nenhum número irracional pertence ao conjunto dos racionais inteiros e naturais, tá? Então, todo irracional é real. Então, por isso que eu peguei esse exemplo. Ó. Se eu pegar a raiz de 2 vezes, sei lá, um irracional 2 terços. 2 vezes raiz de 2 ficaria isso aqui. Ó. 2 raiz de 2 sobre 3. Continuei com essa raiz aqui, que é irracional, o número todo é irracional. Então, o produto de um número real por um número racional pode ser irracional? Pode. Ele não falou a palavra sempre, né? Usou é irracional. E não falou isso. Então, pode ser, pode ser. Porque poderia ser racional também. O produto de dois números irracionais sempre é um número irracional. Nós vimos que não, cara. Né? Não é irracional. Pode ser irracional. Ou pode ser racional. Então, falso. Então ficou verdadeiro, falso, gabarito letra C. Tá? Questão 11. Qual ou quais conjuntos pertencem ao número 1578? Então, 1578, ele, primeiramente, ele pertence aos naturais. Se ele é natural, ele pertence aos inteiros. Se ele é inteiro, se ele é natural inteiro também, ele pertence aos racionais. E se ele é natural, se ele é inteiro racional, ele também é o quê? Ele pertence aos reais, tá? Todo número natural é inteiro, todo inteiro é racional, todo racional é real. Gabarito letra C. Então você pode escrever assim também. Ó. Os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais e todo o conjunto dos racionais está contido aonde? Nos reais, tá? Guarda essa dica para você aí, ó, tá? Questão 12. Sobre o conjuntos numéricos, ação alternativa incorreta. Então, letra A, nós temos aqui. 3 é um número natural? Sim. 3 pertence aos naturais. Sentença verdadeira. 3 é um número natural, ele também é inteiro, ele é racional e ele é real. Letra B. 1,666 e foi reticências. Sandro, é uma dízima. Ela é periódica ou não periódica? O período é o 6. Pode ver, o algarismo 6 é o algarismo que se repete. Mas, cara, aqui é o período. Então, é uma dízima periódica. Se é dízima periódica, ele pertence aos
racionais. Ele fala que é irracional. Ele quer incorreta? Já é essa aqui, ó, tá? Então agora vamos para a letra C. 1,5 é um número racional? Sim, ó, 1,5 é um decimal exato. Posso escrever na forma de fração, logo ele pertence aos racionais. Sentença verdadeira. Letra C. Letra C não, letra D. Perdão. Deixa eu voltar ali. Letra D. -5 é um número natural? Não. Mas ele é um número inteiro? Sim, ele pertence aos inteiros. E a questão fala isso, ó, -5 é um número inteiro? Sim. Sentença verdadeira. Letra E, raiz quadrada de 25 é um número natural? A princípio você ficou um pouco bugado. Comecei a estudar agora. Sandro, ó, tem raiz. Calma, verifica se esse cara aqui é um natural que seja quadrado perfeito. Sandro, existe a raiz quadrada de 25, que dá o quê? 5. E 5 é um número natural, então esse aqui pertence aos naturais. Sentença verdadeira. Então, letra B, beleza? Questão 13. Selecionando-se aleatoriamente dois números naturais não nulos. Então, o zero não entra. E diferente entre si. Então, eu não posso pegar 2 e 2, 3 e 3. Tem que ser distintos, né? Diferentes aí. Entre si, ele fala aqui. E efetuando-se com ele todas formas possíveis as quatro operações básicas fundamentais da matemática, que é o quê? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Aí ele quer saber o seguinte: obtém-se o conjunto formado pelos resultados possíveis. Olha só, um cara que você pode descartar sem precisar pensar muito é esse aqui, ó. Letra D, irracional. Porque se eu tenho dois naturais, lembra, ou vai gerar um número natural, ou pode gerar número inteiro, ou pode gerar número racional. Irracional jamais, porque nenhum número natural ou as suas operações serão irracionais, tá? Porque não tem nenhuma relação entre esses números. Então, esse aqui é descartado já. Agora vamos ver aqui. Primeiro eu vou pensar na adição. Primeiro aqui a adição. Então, se eu tenho 2 mais 3, eu vou ter 5. E aqui eu tenho um número que é natural, ele é inteiro e ele é o quê? Racional. Perdão, racional. Também seria real, feito eu coloquei ali, tá? Mas não vem ao caso aí que teria real na opção. Agora, cuidado. Aqui foi a adição, tá? Adição. Agora, a subtração, eu poderia ter. Vou pegar o mesmo exemplo. Eu posso ter 3 menos 2 ou 2 menos 3. Aqui vai gerar 1, que ele também é natural, ele é inteiro e ele é racional. Lembra? Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal de quem tem o maior módulo. Então aqui vai ficar -1. -1 ele é somente inteiro e somente racional em relação ao natural. Ele não é natural, tá? Então, ó, você já viu que o natural eu já posso descartar. Porque aqui, ó, tá vendo? Não aparece natural. Eu posso ter essa operação e não gera natural. Beleza? Então, só pode ser letra A ou letra B, por enquanto. Agora eu vou usar a multiplicação. A multiplicação, né? Eu peguei 2 e 3, você pode pegar qualquer número, tá? 2 vezes 3, 6. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 2 também 6. Então, aqui gerou natural, gerou inteiro e gerou racional. Natural já não pode ser, não é isso? Divisão. Eu peguei 2 e 3. Se você pegar, sei lá, 2 e 4, você. Vou até mudar aqui nesse cara. Olha só. Sandro, eu peguei o 2. Vou pegar o exemplo 2 e 4. Se eu pegar 2 e dividir para 4, você vai ter a opção meio.
É isso? Ou 0,5, assim, se você dividir isso, você vai ter um decimal exato. O decimal exato, ele é o quê? Racional. Agora, se você pegar esse 4 dividido por 2, que vai dar 2, que ele é natural, ele é inteiro, ele é racional. Você reparou que o único conjunto que apareceu em todas as operações sempre foi quem? O racional. Já sei que é a letra C. Eu não peguei essa opção aqui, ó, o 2 e 3, que, pô, isso aí é, ó, 2 sobre 3, gera uma dízima periódica, 0,666, e 3 sobre 2, aqui se você dividir, você vai achar isso aqui, ó, e 3 sobre 2, 1,5. Aí eu não coloquei isso que você podia pensar, sempre vai ser racional? Não, poderia ter esse caso que é o quê? Os 3, tá? Então, em todas as operações que você imaginou de várias formas, um cara que sempre estava presente era racional, tá? Então são os racionais aí. Questão 14. Analise as aceptivas abaixo, analisando, assinalando V, perdão, se verdadeiras ou F, se falsas. O produto de dois números irracionais distintos é o número irracional? Não, cara. Lembra que eu te falei? Ele tem que te dar o valor numérico para você poder afirmar alguma coisa. Se não te der, pode ser, tá? Então, olha só. Cuidado. O seguinte. Ele fala que é distintos. Então, vou pegar aqui um exemplo distintos. Eu tenho raiz de 2, por exemplo, vezes raiz de 8. São dois números irracionais distintos. Eu vou conservar o radical e multiplicar o radicando. 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada de 16 é 4, que é um número racional. Vou pegar aquele mesmo exemplo que eu fiz em outra questão aqui no vídeo. Ó, são distintos. 3 vezes 12, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então ele pode ser racional também. Ele falou que ele é um número irracional. É não. Ele pode ser irracional ou pode ser racional. Porque se você pensou nesse exemplo aqui, por exemplo, 3 vezes raiz de 5 vai dar a raiz de 15, que é irracional. Porém, tem esses exemplos que satisfazem o enunciado, que são racionais. Então, sentença falsa, tá? Então, eu já sei que não pode ser A, não pode ser B, tá? Se o produto de dois números naturais é par, perdão, não é produto não, tá maluco? Se o número natural é par, então ele é divisível por 2, sim. Todo número par é divisível por 2, tá? Verdade. A diferença entre dois números naturais distintos é sempre um número inteiro? Sim, porque você pode ter assim, ó, 5 menos 3 vai dar 2, que é natural e inteiro, e 3 menos 5, que vai dar menos 2, que é somente inteiro. Então, em ambos os casos, deu número inteiro. Sentença verdadeira. Já temos o item aí, letra C. Mas vamos agora para a nossa letra, para a última aceptiva. Todo número primo é ímpar. Então, olha só. O que é o número primo? O número primo, ele possui dois números, perdão, possui dois divisores naturais. Pensando naturais, ele tem dois divisores naturais. E quem são esses divisores? Ele mesmo e a unidade. Então, olha só. O 2, o número 2. Quem são os divisores de 2? Você tem um e ele mesmo. Ó, o 2 é par e é primo. O único número primo que é par é o 2. E ele fala para mim que todo número primo é ímpar. Não, tá? O 3 ele é primo. Ok? Ó, então existem ímpares que são primos. Todos os ímpares são primos? Não, o 9, por exemplo, não é primo. Tá? Então aqui é falso. Então vamos para a próxima. Questão 15. Considerando conjuntos numéricos, analise as sentenças a seguir e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. São exemplos de números inteiros os números. Menos 3 é inteiro? É. Menos 1 é inteiro? É. 0 é inteiro? Sim. 3 é inteiro? Sim. Sentença
Verdadeiro. Todo número racional é também um número natural. Não, é o contrário. Todo número natural é racional, mas nem todo racional é natural. Ele trocou, ele inverteu. Ó. Todo número racional também é um número natural, mas nem todo número natural é racional. Para isso ser verdadeiro, para isso aqui ser verdade, teria que estar aqui. Natural também é um número racional, mas nem todo número racional é natural. Então, sentença falsa, tá? Falsa. Porque, por exemplo, as frações são números somente racional e não natural e nem inteiro, tá? Mas todo número natural que você pensar, ele é racional. Foi o contrário aí, tá? Vamos para a próxima sentença. Pertence ao conjunto dos números reais apenas o conjunto dos números racionais. Olha só, tem dois erros. Quais são os dois erros aí? A palavra pertence, ela é usada para elemento, por exemplo, assim, eu posso falar que 3 pertence aos naturais. Então, elemento, conjunto, eu uso pertence. Eu posso falar também que menos 5 não pertence aos naturais, porque ele é somente inteiro. Agora, quando eu vou relacionar, por exemplo, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. Eu posso falar para você que os naturais não estão contidos nos irracionais. Então, está contido, não está contido, contém e não contém são conjunto, conjunto ou conjunto e subconjunto, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Você tem agora aí anotado. E qual é o outro erro, Sandro? Ele fala que conjunto números reais, quem está dentro dos reais é apenas, aqui ó, essa outra palavra aqui que ele fala aqui, apenas o conjunto dos racionais. Não, ó, deixa eu melhorar aqui, peraí. Vou fazer aquilo lá de novo para você não esquecer nunca, ó. Vai ficar chatão isso, mas, ó, você tem os irracionais, você tem os racionais. E aqui dentro, ó, tá vendo? Tudo que está aqui é irracional. Então, se tudo que está nesse outro retângulo é racional, os inteiros são racionais também. Tá? Os inteiros são racionais, os naturais são racionais. Tá? Então, aqui, todo mundo aqui é real. Tá? Então, quais são os números que. Quais são os conjuntos que estão contidos nos reais? Os racionais e os inteiros, não apenas os racionais. E aqui usou a palavra pertence, tá? Então, falso aí. Falso. Então, só pode ser letra A ou C. Ó, os números irracionais, ele deixou aqui bem claro que ele está falando sobre os irracionais. São números que podem ser escritos em forma de fração? Não. Os irracionais não pode. Quem pode são os racionais. E sempre e são sempre dízimas periódicas, tá? Falso aí, tá? Falso, falso, tá? Letra C então. Gabarito letra C, gabarito procede. Cara, irracionais não pode ser escrito na forma de fração. Guarda isso. Questão 16. Considerando conjuntos numéricos estudado na matemática, aqui, em particular, o conjunto dos números naturais, N, o conjunto dos números inteiros, Z, o conjunto dos números racionais, Q, o conjunto dos números irracionais, I, e o conjunto dos números reais, R. Julgue as afirmações e marque a alternativa verdadeira. Primeira afirmação ali. Todo número natural também é um número inteiro? Sim, isso é verdade. Ó. Vou colocar aqui os inteiros e os naturais. Ó. Aqui eu tenho o natural e aqui eu tenho os inteiros. Então, todo natural é inteiro. Sentença verdadeira. Agora, o item 2, perdão. Todo número inteiro também é natural? Todo inteiro não. Porque, tá vendo? Vou destacar aqui uma região. Ó.
essa região aqui, verde, é somente inteiro, tá? Aqui, ó, nessa região aqui, deixa eu só mudar a cor da caneta. Essa região, tá? Essa região aqui, somente, só número inteiro, tá? Somente, só número inteiro. Beleza. Todo racional também é um número irracional? Jamais. Por que jamais, Sandro? Olha só, de novo aquele retângulo grande, ó. Exceto um conjunto que eu comentei na aula que não cai na nossa prova, que são os números complexos, né? O que acontece? Na nossa prova, o conjunto maior de todos é os reais. E ele está dividido em irracional e racional. Só que dentro do racional você tem outros subconjuntos. Você tem os naturais e os inteiros, tá? Então, os racionais e os irracionais não têm nada em comum, tá? Então, vou escrever aqui duas coisas, ó. Se você fizer a união deles, você vai gerar os racionais, porque se você juntar esses dois conjuntos, você forma os racionais. Agora, se você fizer assim, racional, interseção com o irracional, dá o conjunto vazio, tá? Eles são conjuntos disjuntos. O que seria isso? Não existe nenhum elemento comum entre eles, tá? Então não existe número que seja racional e irracional e vice-versa. Então essa aqui foi falsa, não foi? Todo número falso, esqueci de colocar aqui. Eu tô nessa, né? Todo racional também é um número falso, tá? Então, ó, todas são verdadeiras? Não. A 2 e a 3 estão corretas? Não. A 2 e a 3 estão falsas. A um e a 3 estão corretas? Não. A 3 é falsa. Um, 2 e 4 são corretas? Não. Então só pode ser letra E ou a questão está com algum problema. Todo número irracional também é um número real? Sim, aqui, tá vendo? Ó, irracional. Todo esse retângulo maior, todo ele é real. Então, quem tiver aqui dentro também é real. Então, ó, I está dentro de R. Ou seja, os irracionais está contido, né? O conjunto dos irracionais está contido no conjunto dos reais. Então, todo irracional também é um número real. Sentença verdadeira, gabarito realmente é a letra E. Questão 17. Considere que a reta abaixo representa o conjunto de números inteiros. Então, se aqui são os inteiros, aqui eu tenho zero, que é a nossa origem, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então, olha só. Ó, cada passinho que eu andar aqui vai ser uma unidade. Ó. Então, aqui o C vale 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O D vale 7. Para cá, eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, o B, ele vale menos 4. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então, o A é menos 8. Então, A menos 8, B menos 4, C 1 e D 7. Gabarito letra B, gabarito aí procede. 18. Considerando conjuntos dos números naturais, assinale a alternativa correta. Não tem não tem sucessor? Sim, pô, eu tenho um. Quem é o sucessor do 1? 2. Ok? Falso. O 2 não tem sucessor? Tem, cara. Quem é o sucessor do 2? O 3. Então, falso. 15 é o sucessor de 14? 15 é o sucessor de 14? Sim. Eu tenho o 14. E quem é o sucessor do 14? 15. Tá? Então eu já sei que essa é a verdade. 15 é antecessor do 14? Não. Quem é antecessor do 14 é o quem? 13. Falso. 19 é o sucessor do 15? Não. 19 é o sucessor do 18. Então, letra
C. A pergunta é, agora, todo natural tem antecessor? Então, todo natural tem antecessor? Não, porque o zero é o número natural, o que vem depois do zero é inteiro. Então, o natural zero, então o número zero, já que é o natural, ele não tem antecessor, tá? Eu estou julgando nos números naturais. Se eu falar para você, todo número natural tem antecessor? Não, pois o zero é o único número natural que não tem antecessor. Lembrando que eu estou julgando dos naturais. Vamos para a próxima. Questão 19. Assinale a alternativa que corresponde ao menor racional. Olha só. Vou comparar, vou escrever aqui os números. Ó. Ele quer um menor. Olha só, todo mundo começa por zero. Quem vai decidir é a próxima casa. Então, olha só. 1, 0 e 1. Ó, 0 não é menor do que 1, é. Então, esse cara aqui, deixa eu já destacá-lo aqui. Esse cara aqui já é um menor. Já temos nosso gabarito. Menor. Sandro, se ele pedisse o maior, ó, 1, 1, 1. Igual por enquanto. Próxima casa, 0, 0 e aqui é 1. Então, 1 não é maior do que 0. Então, esse cara aqui, ó, ele seria o maior. Tá? Se ele pedisse para você marcar o maior, seria a letra D. Só que ele pediu o menor, letra C. Beleza? Questão 20. Considere as afirmativas abaixo. Está falando sobre os naturais. Tá. Olha só. De novo, vamos fazer aquele conjunto maior. Deixar registrado aqui algumas coisas para a gente não esquecer novamente. Tá? A gente não pode ficar esquecendo. Então, por isso que é bom fazer bastante exercício, que aí você vai fixar bem. Tá? Agora vamos para as opções. Olha só. Todo número natural é um número racional? Sim, olha só. Olha para os naturais. Os naturais, eles estão dentro dos racionais, ou seja, os naturais, todo o conjunto dos naturais estão contidos nos racionais. Então, todo número natural é racional. Então, sentença verdadeira, tá? Todo número racional é um número inteiro? Não, porque olha só, um cara que está aqui, por exemplo, ó, é menos 1,2. Um decimal exato. Ele é somente racional. Beleza? Tá? Então, existem racionais que não são inteiros. Então, sentença falsa. Usou a palavra todo racional. Não. Existem números racionais, né? Não existem números naturais que são inteiros. Agora, todo não. Todo número inteiro é natural? De novo, sabemos que é falso. Porque, ó, um cara que está aqui, ó, menos 5, ele é inteiro, não natural, tá? Todo natural é inteiro? Sim, mas nem todo inteiro é natural. Todo inteiro é racional? Sim, mas nem todo racional é inteiro, tá? Então aqui é falso. Então, estão corretas apenas a 1. Gabarito letra B. Gabarito procede. Então, segunda-feira estarei postando a nossa lista 2 de conjunto, o vídeo dela com a resolução da lista 2. Porém, na nossa aula presencial, estamos já na lista 3 de operações básicas, não é isso? Então, um bom estudo para vocês e até a próxima aula.